Esse vídeo é uma entrevista com o meu aluno Marcelo, do Consultor 7K. O Marcelo é consultor de vendas, trabalha numa empresa de monitoramento. E aqui ele fala dos seus resultados em apenas 2 meses aplicando o método. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos e lives de aquecimento para um evento que eu vou fazer. É a Semana das Vendas na Segurança Eletrônica. 100% online, totalmente gratuito. Esse evento vai acontecer nos dias 21, 23 e 24 de agosto. Será uma sequência de 3 aulas exclusivas, onde você vai ver tudo o que você precisa saber para aprender a vender mais e ter melhores resultados, chegando a ganhar 10K por mês com as tuas vendas na segurança eletrônica. E para se inscrever é fácil, basta clicar no link da inscrição logo abaixo no vídeo. Coloca ali o teu melhor e-mail e já entra no nosso grupo de WhatsApp para poder acompanhar tudo que vai rolar nessa semana. Eu te vejo lá. Uhum. Então me responde aí, você atingiu R$ 7.000 de faturamento aplicando o método consultor 7K? Sim, foi desde o começo, desde a primeira aula a gente vai tendo ideia e a gente vai trabalhando justamente o que foi apresentado pela Cláudia, né? Então, às vezes a gente acaba não querendo escutar muito, mas aí quando a gente bota realmente para analisar a questão, realmente funciona dessa maneira, tá? Um ou outro a gente ainda dá um deslizezinho normal, acredito que é normal, mas isso vai sempre fortalecendo e fazendo a gente crescer para tentar desenvolver ainda mais nossos trabalhos, né? Quanto tempo, Marcelo, levou para você ter esse resultado depois de começar a seguir as minhas orientações aí com a metodologia do consultor 7K? Olha, como eu estou recentemente nessa área de tecnologia de segurança eletrônica, né, na área de consultor comercial, desde o começo que foi aplicado, eu já busquei o curso justamente para entender esse negócio ainda mais e apresentar, sempre buscando o melhor, né? É algo meu, é algo pessoal meu, já ter isso, sempre querendo fazer o melhor. Eu acho que, como base, já é meu mesmo. E aí busquei o curso 7K para ainda mais entender e buscar sempre as melhores soluções para os meus clientes. Então, assim, é carreira só de um? Não, é carreira de modo geral, mas eu busquei e busco ainda mais esses resultados. Então, fui aplicando ali desde a primeira aula para a gente fazer o certo e não deixar de atender nossos clientes, não tentar de entender e E, buscar o meu objetivo, né? e quanto tempo levou? Você começou com a metodologia quando? Começo de julho, né? A gente começou, acho que foi dia 6 de junho, né? Junho? Foi junho. Junho É, e julho. Hoje a gente isso. está no início de agosto. Positivo. Uhum. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Realmente, você foi um aluno muito dedicado, veio em todas as Aham. aulas, Aham. seguiu as orientações direitinho, e Uhum. aí teve o resultado que você teve, né? Positivo. Parabéns, querido. Positivo. O mérito é Positivo. todo seu. Eu sei que eu Obrigado. contribuo muito e me esforço também para isso, mas o Aham. mérito é seu, porque foi você que foi lá e colocou em prática Sim. tudo. Uhum. É aquele negócio, né? Parabéns. Como eu falei desde o começo, né? Acho que desde a primeira conversa que nós tivemos, o meu objetivo sempre foi esse, de querer buscar entender, né? Até eu conversava às vezes com o meu superior, que eu ficava ansioso por não ter uma resposta ainda de alguma coisa. Por exemplo, mandava a proposta para o cliente e o cliente me deixava ali, não sei o quê, peraí, essas coisas assim do tempo, né? E aí, às vezes eu ficava entendendo ou me perguntando, será que era eu mesmo que estava fazendo certo? Ou era o cliente? Hoje eu consigo entender essas etapas, né? De, da venda de segurança eletrônica, que é algo assim bem mais específico, né? Eu já fui muito assim de varejo, então era algo assim, um produto só, então acaba delimitando, né? E aí a questão do atendimento praticamente é padrão, né? Mas quando a gente trabalha com N coisas, em tecnologias diferentes,
vem aquela questão da dúvida. Será que eu Claro. estou Assim, tudo novo, né? Tudo novo, tudo sim, diferente. isso, tudo novo. Será que eu estou passando a transferência que eu quero passar para o meu cliente? Então, algo figurativo, né? No caso, assim, a gente vende algo figurativo. Então, a confiança tem que ser 100% da gente E, para o cliente. Marcelo, para eu ter um parâmetro assim, quanto que você estava ganhando e quanto que você ganhou agora? Você começou ali em junho, você está ganhando quanto? Desde o primeiro mês que eu entrei aqui em fevereiro, foi em fevereiro, então, março, abril, maio. Eu já fui sempre para cima, né? Então, assim, o que a gente tinha de salário, eu fazia ali uma comissão de 1,5, mais o salário, né? E agora, em junho, fui abençoado lá com estratégias, com objetividade. Às vezes eu me pergunto, eu falhava, né? Não, vou dar um pouquinho aqui. Não, peraí que eu vou dar um molejinho. E, mas graças a Deus foi tendo a recorrência, foi tendo a resposta, foi dando o objetivo e a gente conseguiu fazer esse Marce... valor. Que bom, né? E, Marcelo, me diz assim, o que que você fez de diferente para ter esse resultado? Qual foi a parte que mais te ajudou no Aham. método? Primeira coisa foi buscar mesmo conhecimento técnico lá nos equipamentos, né, do que eu estava vendendo. Então, fui em busca, não só aqui na empresa, mas como internet, fui atrás lá dos fornecedores, então, assim, até consegui uns contatos legais dos fornecedores, e aí são vendedores, né, mas têm um conhecimento técnico, então, eles têm uma equipe técnica também, então, fui lá, perceber eles, ligava, enchia o saco, vamos dizer assim. Às vezes ele demorava a responder, eu ia em outro, né, em outro fornecedor, mandava, na verdade, assim, eu fazia assim, ó, tirava para todo mundo. Quem me respondesse primeiro era que eu, beleza, ok. Quando o outro me respondesse, o segundo que respondeu, Ah, isso já aí. conseguia confrontar, né, a Você foi direto situação, na aí, fonte, né? hã? Você foi direto na fonte. Isso, aí eu já conseguia confrontar com a informação que o primeiro tinha me passado, um segundo, e aí eu fui entendendo tudo isso faz parte do processo, né, como é que funciona Sim. E aos o poucos também equipamento. vai clareando mais, né? Tudo que Isso. envolve, como é que funciona a tecnologia, o que que Uhum. integra com o que que precisa, o que que é pré-requisito, o que que não é. Positivo, é isso mesmo. Né? Então, assim, aos pouquinhos e aos poucão, a gente foi botando, mas não esquecendo os métodos, né, do 7K. Então, assim, foi algo que a gente realmente buscou. Né? Eu busquei com a informação que você me deu. Que Então, bom, isso aí Marcelo, é fico muito gratificante, feliz. né? Isso é É para. gratificante porque aqueles 3 primeiros meses de adaptação que o cara fala assim, cara, será que eu estou indo no caminho certo? E aí, no final de tudo, a gente conseguir fazer o que realmente está indo no caminho certo, né? Que Acredito também que bom. nada é fácil na vida, mas a vida, se fosse fácil, dizia meu pai, né? Se fosse fácil, a gente não crescia, É, né? é por aí. E, Marcelo, quero te dizer que eu me sinto muito recompensada, sabe? Nessas Uhum, horas assim em que uhum, vocês nessas entrevistas, né? uhum, E nem demorou tanto, tu vê? Eu achei que talvez a gente pudesse estar conversando aí pelo terceiro mês, mas já rapidamente você conseguiu aí o teu resultado. E eu me uhum, sinto muito, muito, muito recompensada, uhum. de Imagina. verdade, por tudo. É muito gratificante ver Sim. vocês chegando no resultado e ver que vocês Uhum, estão aí crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, aplicando e tendo retorno. Aí uhum. eu queria te perguntar o seguinte: como é que você se sentia antes e como é que você se sente agora com essas mudanças? Aham. É como eu falei no começo, né, da conversa. Eu acho que a insegurança para mim ainda prevalecia muito. Então, principalmente não, eu falo nem tanto o prospecto, né? E de chegar ao cliente, conversar com o cliente, não era nem tanto isso.
Porque eu já venho da área comercial, então assim, eu sempre gostei dessa área comercial, a gente acaba levando, sabendo entender, né? Mas, por exemplo, eu ficava, vou fazer orçamento, fazer um levantamento aqui, ok, vem para a empresa. E aí ficava, cara, será que eu estou fazendo certo? Será que é o equipamento certo que eu estou colocando lá? Será que vai valer a pena? Será que a quantidade, por exemplo, de cabo, a quantidade de parafusos que eu coloquei, será que realmente vai dar? Né? Então, assim, ainda simples? Sim, mas hoje com mais confiança. Então, hoje, eu lembro também que eu até quando cheguei a comentar contigo, que eu chegava no cliente e eu não sabia nem o que colocar. Assim, eu ficava, tá, vou analisar, essa coisa assim. Hoje eu já consigo enxergar, vou ao cliente, eu consigo enxergar o, a necessidade dele, e aí a cabecinha aqui, né, já vai triturando, né, triturando aqui. Não, aqui, beleza, aqui já vai dar coloca esse aqui. Se eu colocar esse equipamento aqui, vai dar certo. Então, aí eu já consigo entender, né, no próprio site, né? Até questão, até um pouquinho de argumentação de venda, né? Porque teve um cliente que me colocou, tá, tu vai colocar o sistema de CFTV, por exemplo. E aí, se for para a luz, como é que vai fazer? Aí eu falei, não, tem um no-break, tá? Mas esse no-break vai durar por quanto tempo? Aí eu falei, peraí. Aí eu fui, o no-break que eu tinha colocado antes de eu passar essa proposta para o cliente, eu já tinha pesquisado o no-break que eu ia colocar. Então, uma duração é de 2 horas, 2 horas e meia de energia para o no-break, Sim, né? e Então, você ainda tem que fazer um cálculo, né, com relação aos sim, equipamentos que vão demandar dessa energia uhum, quando o sistema estiver sustentado pelo no-break. Tem tudo isso ainda, né? sim, tem toda essa questão. O legal, assim, eu estou tentando até especificar mais o próprio produto da Intelbras. Porque a Intelbras, assim, ela consegue me entregar esse tipo de serviço. Então, ela consegue calcular, se eu botar todas as informações, ela consegue calcular e me entregar uma resposta exata para me entregar para o cliente, né? Hoje, por exemplo, tem um site da Sergate que ela consegue calcular a quantidade o HD certo para a quantidade de câmeras, entendeu? Então, isso faz a gente trabalhar com os equipamentos certos e mostrar para o cliente, ó, o que eu estou te oferecendo é isso, é exatamente isso. Como é que você se sente hoje? Com tudo isso que você aprendeu, com tudo isso que você botou em prática, com os resultados que Uhum. você teve, como é que você se sente? Olha, cada dia mais eu me sinto que eu estou indo para o caminho certo, né? Então, tem muita coisa ainda para aprender, tem muita coisa para aprender, realmente, muita mesmo, mas isso é gratificante que faz eu cada vez mais pensar em caminhar nesse caminho, né? Como no nosso começo de conversa, né, que eu cuidei de cachorro, então assim também foi um aprendizado, serviço de tosa clínica veterinária, todas essas coisas assim do tipo. Mas eu já tinha uma liberdade com o animal, porque na minha infância toda, na minha vida toda, eu sempre tive animal. Então, parentes e amigos já tinham animal. Então, o convívio do animal já era mais presente na minha vida, de que o sistema de segurança eletrônica. Vivi pouco tempo na época lá, que eu me formei, entrei na área de segurança, depois saí e tudo mais, fui para a parte clínica, né? E aí hoje eu estou retornando. Então, assim, é, faz enxergar realmente o caminho certo, né? Como eu falei para ti no começo do vídeo, o BO, às vezes o BO, né? Isso faz nos fortalecer, né? Ah, gente, O cliente, quando dá problema, é, geralmente é quando a gente mais aprende, né? Porque alguma uhum, coisa deu errado e uhum, a gente vai ter que consertar. E isso, principalmente vai ter que consertar de um jeito que não aconteça de novo, positivo. né? É, Então, Então, assim, mentalmente, eu já estou, por exemplo, com 2, 3 clientes que me apresentaram problemas, assim, no sentido, é, uma falha, algo do tipo, eu não sabia explicar, eu tenho que chamar a equipe técnica e tudo mais. Principalmente no processo de implementação. Então, isso é algo, assim, que hoje eu estou com uma obra já finalizando, que tive muito, eu digo não atrito, né? Mas algo que a gente possa, nas próximas obras, eu planejar exatamente para entregar um resultado mais objetivo. Mas, ok, quando eu entregar,
não ter esse delay de reclamação, vamos dizer assim. É isso aí, planeja antes, se É. prepara antes, né, Uhum. para evitar problemas com o cliente, lógico. E tudo isso que você fizer Isso. Uhum. para um cliente, você aproveita para os outros. Uhum. Acaba e usou e Sim. esse acaba sendo um case para você, né? Um caso Uhum. de experiência e de crescimento que na prática você pode estender para os demais. Isso Sim, aí. com certeza. Queria te É. perguntar também, Marcelo, o que aconteceu que você jamais Uhum. imaginou que seria possível depois que você começou a aplicar o método consultor 7K? Teve algum episódio assim? Não entendi a pergunta. Eu, Teve algum episódio de algo que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível depois que você começou a aplicar o método? olha, não. Alguma coisa assim fora do normal? Depois que eu comecei o treinamento, algo que aconteceu, Sim, depois que você começou a aplicar a metodologia do consultor 7K. pronto, a demanda veio aparecendo, Ah, né? que você não imaginava. Por exemplo, assim, eu ficava às vezes aqui na base um pouco ansioso, né? Por, por entregar panfleto, prospectar, entregar panfleto, entregar isso, Aí pega meu você contato. começou a E fazer do aí jeito chegava, certo. e aí essa semana chegar assim e não tem ninguém, tipo, pelo menos um contato, o cara, não, bora fazer um orçamento, vamos analisar. E hoje, assim, essas 2 semanas eu tenho recebido a demanda, graças a Deus, assim, já vem agendando a semana, né? Que coisa Óbvio, boa. precisa correr mais ainda, preciso, né, buscar manter essas objetividades. E aí, legal também foi um, um feedback, né, que eu tive com as pessoas daqui dentro, do crescimento, que até então a gente, né, solicitaram assim, para a gente trabalhar ali uma ideia de ficar mais ali em grandes projetos. Então, isso também faz a gente acreditar, né? Olha, isso é muito bom, né? Tirar um pouquinho do varejo. Reconhecimento da chefia. Oh.